Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, vai nessa tua força. Somos sabedores que o tempo dos juízes era um tempo de muita apostasia, muita frieza espiritual. Por aproximadamente 490 anos, a nação que Deus havia escolhido viveu uma espécie de gangorra, ora em cima, ora embaixo. Isso tudo por causa da memória curta e da pouca gratidão que aquele povo possuía. Porque a história se resume basicamente a isso. No momento em que o povo estava vivendo uma opressão, eles se lembravam de Deus. Quando eles se lembravam de Deus, Deus os abençoava. E no momento que Deus os abençoava, eles prosperavam, cresciam e se fortaleciam. Mas agora que eles cresceram e estão prósperos, se esqueciam de Deus. Esquecendo-se de Deus, Deus retirava as mãos de sobre eles. Os inimigos voltavam a prevalecer. Então assim o povo estava vivendo. Ora em cima, ora embaixo. Ora forte, ora fraco. Ora vivendo prosperidade, ora vivendo escassez. Mas agora, nos dias de Gideão, os midianitas haviam oprimido o povo de uma maneira tão absurda, que o texto chega a dizer que eles estavam vivendo em covas, em fortificações e em cavernas. Se nós formos traçar um paralelo daquilo que o povo de Deus estava vivendo por causa dos midianitas, para aquilo que hoje o planeta Terra está vivendo por causa do Covid, nós poderíamos dizer que nos dias de Gideão, o povo estava vivendo uma espécie de quarentena. Não podia sair de casa, não podia trabalhar direito. O fruto e o resultado daquilo que eles estavam vivendo era um tempo de vergonha, era um tempo de opressão, era um tempo de muita sequidão. Não havia provisão suficiente sobre a mesa, não havia uma autoimagem, uma autoestima suficientemente curada e fortalecida. Porém, o texto sagrado vai dizer que no meio desse cenário caótico, havia um homem que tinha uma atitude diferente. Vou repetir, no meio do cenário caótico, um homem tem uma atitude diferente. Quem é ele? É Gideão, que nas suas mãos tem um pouco de trigo. Um pouco de trigo não era muito para sustentar uma família por muito tempo, mas era o suficiente para aquele momento. O que me chama a atenção é que o trigo é pouco, mas Gideão não despreza. Pastor Leandro, por que Gideão não despreza o pouco trigo que está nas mãos dele? Porque se eu fosse perguntar para Gideão, pastor Renan Lopes, por que o trigo é pouco, ele não despreza, ele ia responder para mim e para você: é pouco, mas eu sei quanto custou para tê-lo em minhas mãos. É pouco, mas o preço que eu paguei para tê-lo em minhas mãos, só eu sei. Eu tenho a palavra de Deus para você, minha irmã. Tem muitas pessoas que não entendem por que a senhora dá tanto valor para esse casamento. Já disseram que esse marido não merece a senhora, já disseram que a senhora não merece passar por tudo isso, e dizem: é pouca coisa para muito trabalho. Dizem que é pouco porque não sabe quanto custou para a senhora tê-lo em suas mãos. Tem muitas mães que insistem com o filho que ainda mete o nariz na cocaína. A sociedade está dizendo: por que a senhora insiste? Não vale a pena, é muito trabalho para pouca coisa. Pode ser pouco para quem não sabe o trabalho que a senhora teve, mas é pouco, mas a senhora sabe o trabalho que deu para a senhora tê-lo em suas mãos. Alguém poderia perguntar para o empresário que nos assiste nessa noite: por que você insiste com essa loja? Por que você insiste com esse projeto? Por que você insiste com essa empresa? Eles dizem que não vale a pena porque acham que é pouco, mas você sabe que, embora sendo pouco, você sabe o trabalho que te deu para ter esse pouco em suas mãos. Alguém poderia dizer para um pastor: pastor, por que você insiste com essa congregação? Não tem quase ninguém, os músicos não aparecem, você tem que tocar, você tem que pregar, você tira oferta, você limpa, você evangeliza. Não vale a pena, é muito trabalho para pouca coisa. Mas você sabe, campeão, que é pouco, mas deu muito trabalho para você ter em
suas mãos. Gideão tem um pouco de trigo nas mãos, mas ele não despreza o pouco, e agora esse pouco que ele valoriza chama a atenção de Deus, porque Deus gosta de gente que não despreza nem o pouco e nem o pequeno. Eu vou repetir: Deus gosta de gente que não despreza nem o pouco, nem o pequeno. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que Deus vê alguém valorizando o pouco, com fé no coração, uma mensagem é enviada para os céus: é pouco na terra, mas quando o céu visita a terra, o pouco passa a ser muito. Estou sendo boca de Deus para alguém nessa madrugada e dizendo para você: não despreze esse pouco, porque quando a bênção de Deus visitar o pouco vai ser transbordante em suas mãos. Deus aparece para Gideão e ele agora está dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor, a minha família é menor. Quem sou eu? Sabe por quê? Porque as lutas embaçam a visão. Vou repetir: as lutas embaçam a visão. Quando uma pessoa está passando por uma tribulação, por um longo tempo, é muito normal que a sua visão fique embaçada. Pastor, embaça por quê? Porque o choro não escorre pelo rosto? Não, embaça a visão porque há muita opressão. Uma guerra muito prolongada pode te fazer se esquecer quem você é. Muitas das vezes as pessoas se esquecem quem ela é por causa de um casamento que vem passando por uma tribulação por muito tempo. Muitas vezes uma pessoa se esquece quem ela é por causa de um desemprego prolongado, dívidas acumuladas, uma enfermidade que não consegue cura. Gideão agora tem a sua visão embaçada, porque aos seus olhos ele diz: eu sou menor, minha família também é menor de todas as tribos. Mas só que Deus vai corrigir a visão de Gideão, dizendo assim: você se acha o pequeno, de uma família pequena, mas eu quero revelar para você, Gideão, uma coisa que você talvez não saiba, ou se um dia você soube, você se esqueceu. Gideão, vai nessa sua força. Nem ele se lembrava mais da força que ele tinha, nem ele mais se enxergava como... Ei, desceu. Meu irmão, eu quero te convidar nessa noite: comece a se enxergar como o céu te enxerga. O gerente do banco te enxerga como endividado, o médico te enxerga como enfermo, a sociedade te enxerga como falido, mas Deus te enxerga como alguém que ainda tem força dentro de si. E Deus está dizendo para você: vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Eu fico admirado, é que crente é igual Fusca. Pastor Renan, Fusca na reserva ainda anda 200 quilômetros. Quando a sociedade pensa que a sua força acabou, Deus vai dizer: tem muita coisa para você caminhar, tem muita coisa para você conquistar, tem muita terra para você avançar. Eu venho de Deus dizer para alguém nessa noite: você acha que não tinha mais força para sustentar essa situação? Deus está dizendo: olha, Gideão, eu nem vou te visitar com a minha força. Ei, Gideão, eu nem vou derramar do que eu tenho para derramar na sua vida. Começa com a força que você tem. Começa com a força que... Imagina, Deus poderia dizer: eu vou te fortalecer. Depois Deus fortalece. Mas Deus estava dizendo assim, ó, para você se lembrar, quero olhar bem dentro dos seus olhos, para você se lembrar quem você é e o que você tem, vai nessa tua força. Eu estou dizendo para você, minha irmã, que de repente caiu nessa live como de que paraquedas, mas na verdade é que a luta não te deixou dormir. Deus está te dizendo: vai nessa tua força. Quero dizer para alguém que estava pensando: amanhã é sábado, eu nem vou abrir a loja, eu nem vou mandar um e-mail, eu nem vou visitar cliente nenhum. Não. Vai acordar cedo, vai passar o batom, vai fazer essa barba, meu querido, vai colocar a sua melhor roupa e vai vencer como pastor, na força que já está dentro de você. Tem força dentro de você, força, aleluia, força o suficiente para vencer essa circunstância, força o suficiente para vencer esse abatimento, força o suficiente
para dar a volta por cima. Força, eu estou falando que tem força dentro de você. Ei, você não está precisando da força do pastor, você não está precisando da força da denominação, você não está precisando da força do presidente da república. Pastor Leandro, você está dizendo que dentro de mim tem força? Eu não. Se fosse eu, você não tinha obrigação de acreditar, mas é Deus quem diz: vai nessa sua força, vai. Eu me lembro quando o pastor Renan Lopes disse: pastor, tá para abrir a porta aí, a porta que vai mudar a minha vida. É o meu sonho de criança. Eu ficava olhando os DVDs do pastor Marcos Feliciano e dizia: um dia eu vou pregar lá. Eu olhava os DVDs do pastor Carvalho Júnior e falava: um dia eu vou pregar lá. Pastor, a porta está se abrindo para mim. E eu falava: campeão, você tem o suficiente para entrar nessa porta que Deus já abriu para você. Eu venho de Deus dizer para alguém, já começa a terminar essa breve meditação. Você estava pensando em chutar o balde, você estava pensando em jogar a toalha, você estava pensando em pendurar a chuteira. Eu tenho uma péssima notícia para o diabo, para o inferno e para os demônios: você não vai desistir, você não vai parar, você não vai recuar, você não vai retroceder. Vai nessa tua força. Eu me lembro daquela mulher: o azeite é pouco, a farinha é pouca, mas ela está do lado de fora da cidade pegando graveto. Sabe por quê? Porque ela é alguém inconformada, mas ativa. Vou repetir: inconformada e ativa. Tem gente que é inconformado e passivo. O inconformado passivo diz: eu não tenho nada e não vou fazer nada. Aquela mulher diz: eu tenho pouco, mas eu vou fazer alguma coisa. Farinha é pouca, azeite é pouca, mas graveto eu vou pegar e vou fazer aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu vou repetir: eu vou fazer aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho. Vou dizer de novo: eu vou fazer aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho, ainda hoje. Ainda hoje. Vai nessa tua força, Gideão. Existe um dínamo que gera uma energia dentro de você. Estou sendo boca de profecia para a sua vida. Você vai se desconhecer. Vou dizer mais: você vai se procurar e não vai se achar. Por quê? Porque quando você se descobrir da força que Deus depositou dentro de você, que força é essa? É do homem. Pastor, o senhor está pregando a antropologia, você está pregando o humanismo. Deixa de ser bobo, meu irmão. Essa força não vem de nós, ela está dentro de nós, mas ela sempre veio da fonte que se chama Deus. Pelo fato de estar dentro de mim não significa que vem de mim. Está dentro de mim, mas veio do céu. E quando ele entende isso, ele fala assim: então tá bom. É Deus que está falando com ele. E Gideão diz assim: então tudo bem, eu creio, mas eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Meu irmão, se você nunca pediu um sinal a Deus, você está perdendo uma oportunidade. Porque Deus gosta de dar sinal para fiel. Quero um sinal. Aí olha a ousadia de Gideão: fica aqui. Como que alguém fala para Deus: fica aqui que eu vou ali? Eu falo para o Renan: fica aqui. Eu falo para o Douglas: fica aqui. Eu falo para o Mateus: fica aqui. Agora alguém vira para Deus e fala assim: fica aqui que eu vou ali. E Deus obedece. Agora, por que Deus obedece? Porque Gideão disse assim: ó, fica aqui, eu vou ali preparar uma oferta, eu vou ali preparar um presente. E aí Deus tem um negócio, meu irmão. Quando você pede um sinal e você sela esse sinal com a generosidade de uma semente, Deus fala assim: quero ver se a semente vai ser compatível com o sinal que ele precisa. Por quê? Tem gente que pede o sinal do tamanho do Everest,
mas quer semear grão de milho. A semente precisa ser compatível ao sinal que eu preciso. Se o sinal é grande, a semente precisa ser grande. Gideão vai, Gideão volta, põe a oferta sobre a pedra, e diz o texto: e o anjo tocou com o cajado, e o fogo consumiu. Deus recebeu. E a partir dali ele vai ter a maior vitória. Um homem com um exército de 300 vencer um exército de mais de 130 mil. Eu não sei qual é o enfrentamento que você está passando hoje. Eu não sei qual é o enfrentamento que você está passando por esses dias. Quem sabe você